Testemunhos para a Igreja, volume 6, capítulo 2, a obra para o tempo atual. Estamos diante de importantes e solenes acontecimentos. As profecias estão em cumprimento. Uma estranha e acidentada história está sendo registrada nos livros do céu. Tudo em nosso mundo se mostra em estado de agitação. Há guerras e rumores de guerras. As nações estão iradas e é chegado o tempo dos mortos serem julgados. Os acontecimentos se sucedem alternando-se e apressando o dia de Deus, que está muito próximo. Só nos resta, por assim dizer, um pequeno instante. Embora a nação esteja se levantando contra a nação e reino contra reino, não se desencadeou ainda um conflito geral. Os 4 ventos sobre os 4 cantos da terra ainda estão sendo retidos até que os servos de Deus estejam assinalados na testa. Então as potências do mundo hão de mobilizar as forças para a última grande batalha. Satanás está atarefado em formular planos para o último e tremendo conflito em que todos hão de definir sua atitude. Depois de o Evangelho haver sido pregado ao mundo durante quase 2000 anos, ele continua a apresentar aos homens e mulheres a mesma cena que exibiu a Cristo. De modo maravilhoso, faz passar por diante de seus olhos o panorama dos reinos deste mundo e sua glória. Isso promete a todos os que prostrados o adorarem. Desse modo busca impor a todos o seu domínio. Satanás está atuando com todas as suas forças a fim de ocupar o lugar de Deus e destruir a todos os que a isso se opuserem. E hoje vemos o mundo inclinando-se diante dele. Seu poder é aceito como o de Deus. Cumpre-se a profecia do Apocalipse. Toda a terra se maravilhou após a besta. Apocalipse 13, verso 3. Os homens, na sua cegueira, se ufanam de grandes progressos e conhecimentos, mas aos olhos do Onisciente se descobrem o pecado e depravação de seu íntimo. Os anjos veem a terra cheia de violência e crime. Acumulam-se riquezas por meio de toda espécie de roubos, e roubos praticados não só em relação aos homens, mas também em relação a Deus. Os homens se servem dos bens a eles confiados para satisfazer seu egoísmo. Tudo o que conseguem adquirir tem de servir à sua avareza. A mesquinhez e a sensualidade estão liberadas. Os homens cultivam as mesmas qualidades do arqui-enganador. Aceitaram-no como Deus e tornaram-se imbuídos de seu espírito. Mas as nuvens da justiça divina já se condensam sobre eles, repletas dos elementos que destruíram Sodoma. Nas visões que lhe foram concedidas dos acontecimentos futuros, o profeta João contemplou essa cena. Este culto dos demônios lhe foi revelado e pareceu-lhe que todo o mundo estava à borda da perdição. Mas, enquanto olhava com grande interesse, notou a assembleia dos que guardam os mandamentos de Deus. Tinham na testa o selo do Deus vivo e disse: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Apocalipse capítulo 14, versos de 12 a 19. Quando a tempestade da ira de Deus irromper sobre a terra, quão terrível será a decepção daqueles cujas casas hão de ser arrebatadas porque estavam fundadas sobre a areia.
Devemos apresentar-lhes a divina advertência antes que seja tarde demais. Devemos sentir agora a nossa responsabilidade de trabalhar com intenso fervor, a fim de comunicar a outros as verdades que Deus nos tem revelado para o tempo atual. Sempre podemos fazer um pouco mais. O coração de Deus se comove. As pessoas são muito preciosas a seus olhos. Foi por este mundo que Jesus chorou em agonia. Por este mundo foi crucificado. Deus deu seu Filho unigênito para salvar pecadores e quer que nos amemos uns aos outros como nos amou. Sua vontade é que os que têm o conhecimento da verdade comuniquem esse conhecimento aos seus semelhantes. Agora é o tempo de proclamar a última advertência. Uma virtude especial acompanha presentemente a proclamação dessa mensagem. Mas por quanto tempo? Só por um pouco de tempo ainda. Se deve haver uma crise, essa crise é justamente agora. Todos estão decidindo agora o seu perpétuo destino. As pessoas precisam ser despertadas a fim de reconhecer a solenidade do momento e a proximidade do dia em que terá terminado a graça. Esforços decisivos têm de ser feitos a fim de apresentar esta mensagem ao povo de modo preeminente. O terceiro anjo deverá avançar com grande poder. Que ninguém passe por alto esta obra ou a considere como de pouca importância. A luz que recebemos sobre a terceira mensagem angélica é a legítima. O sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado. Nem tudo o que se refere a esse assunto é compreendido, nem compreendido será até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro. Uma solene obra será, entretanto, realizada no mundo. A intimação do Senhor aos seus servos é esta: clama em voz alta, não te detenhas, levanta a tua voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58, verso 1. Nenhuma mudança deverá efetuar-se nos traços gerais de nossa obra. Deve permanecer clara e distinta como foi criada pela profecia. Não nos compete entrar em aliança com o mundo, supondo com isso poder levar a melhor. Se alguém cruzar o caminho a fim de atrapalhar o avanço da obra nas linhas que Deus lhe traçou, incorrerá no desagrado divino. Nenhum traço da verdade que tornou o povo adventista do sétimo dia o que ele é, deve ser apagado. Temos antigos marcos da verdade, da experiência e do dever, e cumpre-nos defender firmemente nossos princípios diante do mundo. Importa levantarem-se homens que apresentem a todos os povos as Escrituras de Deus. Homens de todas as classes e de todas as capacidades, com seus variados dons, devem cooperar harmonicamente para um resultado comum. Deverão unir-se no esforço de levar a verdade a todo o povo, cumprindo cada qual sua missão especial. Os 3 anjos de Apocalipse 14 são representados como voando pelo meio do céu, o que simboliza a obra dos que estão proclamando a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Todas estão relacionadas entre si. As evidências da verdade eterna e inalterável dessas importantes mensagens, tão significativas para a Igreja que lhe custaram violenta oposição do mundo religioso, não estão extintas. Satanás procura constantemente projetar sombras sobre essas mensagens para que o povo de Deus não possa discernir claramente sua importância, tempo e lugar. Não obstante, permanecem e deverão exercer sua influência sobre nossa vida religiosa enquanto durar o tempo. A influência dessas mensagens tem sido cada vez mais ampla e profunda, pondo em movimento as molas de ação de milhares de corações e fazendo surgir estabelecimentos de ensino, casas editoras e de saúde. Todos esses estabelecimentos são instrumentos nas mãos de Deus, destinados a cooperar na grande obra representada pelo primeiro, segundo e terceiro anjos, a obra de advertir o mundo de que Cristo virá a segunda vez com poder e grande glória. Irmãos e irmãs, meu ardente desejo é, por estas palavras, chamar sua atenção para a gravidade do tempo e a significação dos acontecimentos que agora estão ocorrendo. Eu desaponto para os movimentos intensos que atualmente estão sendo realizados para a restrição da liberdade religiosa. O santificado monumento divino foi pisoteado e erguiram em seu lugar diante do mundo o falso sábado, que não tem santidade alguma.
E enquanto as potências das trevas instigam os elementos terrenos, o Senhor do céu envia seu poder do alto a fim de apoiar seu movimento, despertando instrumentos para exaltarem a lei do céu. Agora, precisamente agora, é o tempo de trabalharmos em países estrangeiros. Quando os Estados Unidos, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado a fim de dominar as consciências e obrigar os homens a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo. O nosso povo não tem sequer utilizado a metade do poder de que dispõe para estender a mensagem de advertência. O Senhor do céu não enviará seus juízos destinados a punir a desobediência e transgressão até que sejam proclamadas suas advertências. Não encerrará o tempo da graça até que a mensagem seja mais distintamente proclamada. A lei de Deus deve ser engrandecida, seus reclamos expostos em seu caráter legítimo e sagrado, para que o povo seja induzido a decidir-se pró ou contra a verdade. Contudo, a obra será abreviada em justiça. A mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho ao Senhor. Essa é a glória de Deus com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. Não há obra na terra tão importante, tão sagrada e tão gloriosa, que tanto honre a Deus como a obra do Evangelho. A mensagem apresentada para o presente tempo é a última mensagem de graça a um mundo decaído. Os que têm o privilégio de ouvir e persistem em recusar atender à sua advertência, rejeitam a última esperança de salvação. Não haverá um segundo tempo de graça. A palavra da verdade, está escrito, é o Evangelho que cumpre pregar. Diante dessa árvore da vida, não foi postada uma espada inflamada. Todos os que quiserem dela participarão livremente. Não há poder que possa vedar a uma alma comer do seu fruto. Todos podem dela comer e viver perpetuamente. Nas mensagens de Deus proclamadas pela Igreja remanescente estão encerrados mistérios que os próprios anjos desejariam penetrar e que profetas e reis e homens justos de todos os tempos desejaram compreender. Os profetas pregaram acerca dessas coisas e se esforçaram para compreender o que haviam predito, mas não tiveram esse privilégio. Anelaram ver o que estamos vendo e ouvir o que ouvimos, mas não puderam. Vão, porém, entender tudo quando Cristo vier segunda vez, rodeado de uma multidão que ninguém poderá contar e lhes explicar o libertamento propiciado por seu grande sacrifício. As verdades da mensagem do terceiro anjo têm sido apresentadas por alguns como uma teoria árida. Entretanto, nessa mensagem deve ser exposto o Cristo vivo por excelência. Deve ele ser revelado como o primeiro e o último, como o Eu Sou, a raiz e rebento de Davi, como a radiante estrela da manhã. Através dessa mensagem, o caráter de Deus em Cristo deve ser manifestado ao mundo. Deve soar o chamado: Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Isaías 40, versos de 9 a 11. Agora, como fez João Batista, devemos apontar para Jesus, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Agora, como nunca antes, deve soar o convite: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. João 7:37. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, verso 17. Há uma grande obra a fazer, e cada esforço possível deve ser empreendido para revelar Cristo como Salvador que perdoa pecados, Cristo como portador de pecados, Cristo como a brilhante estrela da manhã, e o Senhor nos concederá graça perante o mundo até que a obra seja completada.
Enquanto os anjos seguram os 4 ventos, cumpre-nos trabalhar com todas as nossas forças. Precisamos proclamar nossa mensagem sem demora. Perante o universo celestial e os homens desta época degenerada, precisamos dar o testemunho de que nossa religião é uma fé e um poder, dos quais o autor é Cristo e sua palavra o divino oráculo. Pessoas pendem na balança. Ou serão súditas do reino de Deus ou escravas do despotismo de Satanás. Todos devem ter o privilégio de lançar mão da esperança embutida no Evangelho. Mas como eles podem ouvir sem pregador? A família humana está carente de uma renovação moral, um preparo de caráter, a fim de poder subsistir diante de Deus. Muitos estão prestes a perecer devido aos erros heréticos que predominam, os quais são calculados para neutralizar a mensagem evangélica. Quem se consagrará agora plenamente para tornar-se coobreiro de Deus? Ao ver o perigo e as misérias do mundo sob a operação de Satanás, não permitamos esgotar as energias que Deus nos dá em ociosas lamentações, mas trabalhemos por nós e pelos outros. Estejamos atentos e preocupados com os que perecem. Se não forem ganhos para Cristo, perderão uma eternidade de bem-aventurança. Pensemos no que podem alcançar. Quem foi criado por Deus e redimido por Cristo é de grande valor pelas possibilidades que tem diante de si, pelas vantagens espirituais que lhe foram asseguradas e pelas aptidões que pode vir a possuir caso seja vivificado pela palavra de Deus, além da imortalidade que, mediante o doador da vida, pode obter sendo obediente. Uma pessoa é de mais valor para o céu do que um mundo inteiro de propriedades, casas, terras e dinheiro. Deveríamos empregar o máximo de nossos recursos para a conversão de uma pessoa. Uma alma ganha para Cristo e irradiará a luz celestial para tudo o que a rodeia, penetrando as trevas morais e salvando outras pessoas. Se Cristo deixou as 99, a fim de buscar e salvar a única ovelha perdida, seremos nós justificados, caso façamos menos? Não seria a negligência de trabalhar como ele trabalhou, de sacrificar-nos como ele se sacrificou, uma traição aos sagrados legados, um insulto a Deus? É preciso acionar um alarme através da extensão e largura da terra, dizer ao povo que o dia do Senhor está perto e se apressa grandemente. Ninguém fique por advertir. Poderíamos achar-nos no lugar dessas pessoas que se encontram em erro. Poderíamos ter sido colocados entre os que não tiveram contato com o cristianismo. Segundo a verdade que recebemos mais que os outros, somos nós devedores e devemos comunicá-la aos demais. Não temos tempo a perder. O fim está próximo. Em breve a ida de um lugar para outro a fim de transmitir a verdade será cercada de perigos à direita e à esquerda. Far-se-á tudo para obstruir o caminho dos mensageiros do Senhor, de modo que não possam realizar o que lhes é possível executar agora. Cumpre-nos olhar de frente nossa obra e avançar o mais depressa possível em luta intensa. Segundo a luz que me foi dada por Deus, sei que as potências das trevas estão trabalhando com intensa energia que procede de baixo, e a passos furtivos vai Satanás avançando para se apoderar dos que agora se acham adormecidos, qual lobo se apodera da presa. Temos agora a advertência que nos é possível dar, uma obra que nos é concedida fazer. Em breve, porém, será mais difícil do que podemos imaginar. Ajude-nos, Deus, a conservar-nos na vereda da luz, trabalhar com os olhos fixos em Jesus, nosso líder, e paciente, perseverantemente, avançar para a vitória.